Eu sou Kátia de Gaia, para quem não me conhece. Eu tenho certeza que este programa eu vou conseguir acessar muito mais pessoas do que o programa Enigmas, do que o Rasgando o Véu. Então, este é o programa Fator Paranormal. Qual é o propósito que a Kátia de Gaia tem através deste programa? Eu, particularmente, não me considero ninguém especial. Eu sou um ser humano que busca fazer o máximo melhor possível diariamente. Só que a paranormalidade, que é um dom que todos nós temos, porque paranormalidade nada mais é do que você acessar canais ou também seres ou situações que não se encontram dentro do nosso cotidiano. Que você pode usar os seus poderes psíquicos, a sua intuição. Isso são coisas que todos nós temos e precisamos aprender a compreender. Então eu deixo lá atrás, porque vocês vão conhecer a minha história. Eu tenho atualmente 50 anos de idade. Então vocês vão conhecer um pouco do meu processo, de lá da infância, como começou, todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu tentei de alguma forma buscar entendimento. E, gente, vocês vão entender que foi por mim. Não tinha ninguém que me levasse. Por isso que eu acho interessante, eu e Cris de Pascoal, que é minha parceira no Fator Paranormal, trazemos para você esse esclarecimento ou até servirmos de exemplo nesta caminhada, porque muitas pessoas que estão começando, muitas pessoas que já estão neste percurso ou nem sabem do que nós estamos falando, pode utilizar como exemplo o que nós estamos falando e começar a questionar e buscar, pesquisar. E isto é importante, que nós fazemos isso há muito tempo no nosso programa Enigmas, dando ferramentas para vocês. Então, vamos lá. Eu me considero paranormal. Por que eu me considero? Porque somos. Essencialmente, todos nós temos dons. Cada um tem o seu dom. Então eu fui descobrindo isso ao longo da minha caminhada. Então a Kátia, menina, a Kátia criança, a Kátia lá atrás, eu tenho assim pouquíssimas lembranças da minha fase do 0 aos 5 anos. Mas eu sei que eu era uma criança assim, muito feliz, uma criança que sorria muito, eu dançava muito, eu conversava muito, eu chamava muito atenção. Mas eu tive uma criação de uma mãe muito autoritária e de um pai ausente pelo trabalho. Meu pai trabalhava muito e eu passava o meu dia com minha mãe antes de ir para a escola, né? Então eu tinha a minha mãe, eu tinha uma vovó muito presente, eu tinha tias muito presentes e todos, assim, vamos falar de religiosidade, né? Todos muito católicos. Então vocês já sabem que era aquela coisa formatada como tinha que ser. Embora eu vou contar para vocês um segredo. Na verdade, eu vou revelar. Meu avô, pai da minha mãe, ele era uma pessoa que tinha muitos dons. Meu avô, o que ele falava, vocês podiam escrever. Acontecia. Meu avô era fantástico nesse aspecto, mas ele tinha um lado muito negativo para este dom. Então ele tinha o quê? As premonições dele sempre eram premonições negativas, aquela coisa que a gente tinha que ter muito cuidado quando fosse falar com ele,
porque se ele rogava uma praga, sai de perto. Porque praga, gente, pega. Por mais que você seja uma pessoa protegida, alguma coisinha sempre escapa. Mas então, meu avô, ele sempre falava assim para mim, que eu era uma pessoa que dava trabalho porque eu questionava, eu perguntava, eu era aquela criança que especulava tudo, que queria saber tudo. Eu tinha isto, mas eu tinha uma mãe muito limitada e um pai que trabalhava bastante, porque ele era o provedor da casa. Então, minha mãe, ela não era capaz de me trazer tudo aquilo que eu precisava. Aliás, como eu disse, até os meus 5 anos de idade, eu era uma criança muito alegre, muito feliz. Ela fazia o máximo melhor possível dela para me trazer isto. Mas, com o passar do tempo, as limitações da minha mãe eram tantas que eu tive que realmente ir buscar por mim. Mas ela era aquela pessoa que me protegia muito. E aí eu vivia nessa condição, porque como eu morava em frente aos meus avós e ali eu tinha acesso às minhas tias, eu tinha muito amor, porque essas tias elas eram maravilhosas. E uma delas, que é a minha tia de coração, ela sempre foi aquela que tinha um olhar maior. Ela sempre falava que eu tinha algo especial. Gente, era o que ela dizia, não estou dizendo que eu me considerava especial. Talvez ela já fosse aquela pessoa indicada para me dar caminhos, né? Para me dar sugestões de caminhos. E de fato vocês vão entender ali na frente quem ela é na minha vida. Porque ela sempre foi uma pessoa à frente do tempo. Não é aquariana como eu, mas sim, ela sempre procurou falar comigo e entender, porque eu era uma pessoa, uma criança muito triste em certas coisas, porque eu não tinha respostas, não me supriam, e eu não tinha as pessoas para me falarem o que eu estava sentindo. Então eu sentia que aquelas criancinhas que estavam sempre próximas a mim queriam destruir minhas coisas ou queriam de alguma forma se reunirem e estarem contra mim. Então eu tive uma infância muito solitária, mas feliz porque eu tinha de tudo. Apesar de ser uma menina de classe média e bem simples, eu tinha todos os meus brinquedos, porque eu era a única neta, a única sobrinha dentro da concepção da família da minha mãe, e os familiares do meu pai mais distantes. Mas eu tinha tudo, então eu tinha meu universo. Eu era aquela princesinha que todo mundo cuidava. Mas na hora de questionar, ninguém sabia me responder. Porque eu questionava muito, eu tinha umas coisas assim, de perguntar, mas por que isso se chama isso? Isso é uma coisa que eu me lembro até hoje. E isso se tornou um canal de acesso, de pesquisa mesmo, que eu fiz a meu respeito. Porque eu queria entender porque os nomes eram tal, ligados a tal coisa. E isto me deixava num estado catatônico às vezes. Eu ficava parada, olhando para aquele objeto, tentando entrar nele ou ele em mim, para que eu pudesse entender isto. Então, foi muito difícil, porque ninguém sabia me responder. E hoje a gente vê aí essas crianças índigos e cristais. Então, talvez, não sei se na minha época já tinha isso, né? Como eu disse, 50 anos, né, atrás, ou 45 anos atrás, creio que sim, eu já tinha alguns questionamentos que essas crianças hoje já vêm preparadas. Vocês sabem o que é essas crianças índigos e cristais? Não sabem? Gente, está na hora de pesquisar, porque hoje pai e mãe precisa fazer cursinho para poder educar seus filhos. Porque, na verdade, era o que eu sentia, que meus pais tinham que ter todas as respostas para mim. E eles não tinham. E isso foi muito difícil para mim. Muito. Eu vou dizer que eu não tinha sofrimentos, mas eu não tinha as minhas perguntas respondidas. E por mais que se esforçassem, por mais que me dessem amor, aquilo foi criando volume
E a minha insatisfação, ela foi gerando uma ansiedade, que no decorrer dos anos eu pude sanar através das minhas buscas e depois minhas pesquisas e hoje o meu entendimento. Mas claro que hoje eu tenho mais perguntas e mais questionamentos, né? Bem, vocês estão entendendo que a minha infância foi uma infância natural, porém eu já tinha ali alguns questionamentos interessantes. Eu vou falar de um tema dos meus 0, dali quando eu nasci. Porque eu fui uma criança, eu fui preparada, né? Eles queriam que eu nascesse, eu fui querida, eu fui desejada pela família. Então eu tive um acolhimento. Apesar da minha mãe ser a pessoa que é, porque ela é esta pessoa autoritária e tudo mais, ela foi aquela pessoa que me deu aquilo que até ela não teve. Porque a gente olha os nossos avós, os nossos bisavós, e nós podemos entender como foi a criação dos nossos pais. Então não adianta cobrar deles aquilo que eles também não tiveram. E se eles são limitados, dificilmente eles também vão alcançar aquilo que nós esperamos. Então não espere nada de ninguém. Tente ser o melhor. E você que é pai, você que é mãe, deve realmente hoje se preocupar com a criação e educação dos seus filhos. Porque isso é o que formata o nosso caráter desde pequenininho. A nossa persona é algo interno, mas ela também se modifica com a junção do caráter. Então isso é muito importante vocês entenderem. Eu vou dar uma olhadinha porque nós não vamos nos estender muito, porque eu quero que vocês vão conhecendo a Kátia em doses homeopáticas. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia dar um tópico bem interessante. Sonhos. Eu tinha sonhos assim que eu não tenho como traduzir. E acho que até hoje eu não tenho ainda explicações, apesar de eu ter buscado e busquei com uma das pessoas que eu mais tenho confiança. Mas eu vou chegar neste ponto na idade precisa. Mas na infância, meus sonhos eram muito reais, né? E vocês sabem que hoje a projeção astral, que é você fazer uma viagem astral fora do corpo, seja consciente ou inconscientemente, é possível. Aliás, sempre foi, né? Então, toda vez que nós dormimos, nosso corpo, ele se desprende, nosso espírito se desprende do corpo e nós fazemos a nossa viagem. Então, nós vamos para um local que nós temos acesso, nós estamos lá estudando, nós vamos encontrar alguém, camadas vibracionais que nós temos acesso, ou nós temos um padrão. Então, eu me lembro de sonhos, por ser tão criança, sonhos que hoje adulta eu falo, eu estava sendo preparada para alguma coisa, pena que eu não entendi o que era, porque tudo para mim era traduzido em medo. Então eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de acordar. Quando eu tinha esses sonhos, apesar de dormir no quarto com os meus pais, eu não tinha um verdadeiro acolhimento quando eu acordava. Então, para mim era muito difícil, porque eu acordava num estado de muitos medos, porque eu sentia, eu via os seres, e eu via seres bonitos e feios, né? Na linguagem que nós conhecemos, para você me entender. E via seres que nós não vimos no nosso dia a dia, eu não conheço. Então, era muito complicado, eu não conseguia, às vezes, nem colocar isso em palavras. E nós estamos falando de 5, 6, 7 anos de idade. Então, para pensar hoje, você que passou por isso, seus filhos que passam por isso, será que não vale a pena pesquisar um pouco mais, para a gente buscar respostas? Porque isso não é ser especial, todo mundo sonha. Todo mundo projeta, todo mundo viaja, não na maionese, viagem astral, tá bom? Não vamos viajar demais, porque tem gente que realmente viaja na maionese, dá licença. Mas eu tentava compreender, porque o meu mundo, ele era, de certa forma, limitado, e eu não conseguia entender o que eram aqueles seres que
ou às vezes me ameaçavam, ou vinham até mim. E hoje eu entendo que são seres de outras dimensões, eram seres, consciências espirituais, porque vocês vão entender que eu tenho uma concepção dentro da minha paranormalidade muito ligada à minha mediunidade, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu via esses seres. Então para mim era muito engraçado, de certa forma, esses sonhos, eles me levaram a muitas descobertas. Pelo menos eu sabia que existia alguma coisa fora do contexto material. Então, imagine que lá atrás, com 7 anos de idade, eu queria respostas. Você queria essas respostas? Você encontrou essas respostas? Pois é, encontrar bem depois. Mas nós estamos aqui, eu e você, hoje, para buscar respostas. E juntos, para você saber que você não está sozinho, você não está sozinho. Isso acontece com qualquer pessoa. Bem, nós começamos, esse foi o meu primeiro capítulo. Nós vamos finalizar por hoje sobre os sonhos, sobre estas questões de apresentação. Mas no próximo você vai saber um pouquinho mais e aí vai começar os meus causos, tá certo? Até mais!